A mãe e a companheira dela foram presas ontem à tarde, suspeitas da morte de uma bebê de apenas 6 meses em São José de Piranhas, no sertão da Paraíba. Acompanhe os detalhes. A delegacia ela foi acionada informando que uma criança entrara em óbito no PSF-5 aqui de São José de Piranhas com marcas de violência física. Em razão disso, o médico solicitou que a criança fosse encaminhada ao IML para saber da causa-morte. Chegando no local, tomamos conhecimento de que uma das pessoas que levaram a criança para o hospital, como sendo a companheira da mãe da criança, ela teria assumido que teria, juntamente com a sua companheira, matado a criança. O médico fez uma análise superficial e ele verificou que a criança tinha lesões na boca, na testa, lesão no dorso ou nas costas e uma lesão no ânus. Foi solicitado o exame sexológico para se verificar se houve um ato libidinoso contra a criança. A criança só tem 6 meses. Quem é o pai desta criança? Certo, a criança tem 6 meses, de uma naturalidade, vamos dizer, independente da mãe. A mãe, ela resolveu ter o filho independentemente de ser pai, né? Elas, segundo informações, trabalham viajando para fora, né? Elas trabalham na furadinha e teriam se conhecido lá, nesse trabalho, e mantêm uma relação homoafetiva, onde vieram a ter essa criança e cuidar dessa criança junto. E diante desse fato, a criança veio a óbito, elas foram autuadas. No depoimento, o que foi que elas disseram ao senhor? A mãe da criança, ela se reservou no direito de permanecer em silêncio. Já a companheira, ela afirmou que foi ela e a mãe da criança que mataram a criança. Mas elas não contaram detalhes. Ela se reservou a não dizer os detalhes de como ocorreu essa morte. Inclusive, ontem à noite, as 2 mulheres, elas foram transferidas. Houve uma força-tarefa da Polícia Penal, para a transferência dessas mulheres. Ângelo Lima já está conosco. Para a transferência dessas mulheres, porque os outros presidiários, eles não aceitam e não aceitaram esse tipo de crime. Essa criança que vocês estão vendo, de 6 meses, uma recém-nascida, foi morta por pancadas ontem em São José de Piranha. E aí o que é que acontece? Na delegacia, a mãe jogou para a companheira e a companheira jogou para a mãe. Eu ontem conversava com o Major Guimarães ao meio-dia no nosso programa Arapuã Verdade, e ele dizia: Bruno, o impressionante de tudo isso é que a criança está morta, ponto. Ao verificar o que foi, o médico logo de cara disse: aqui a criança, quando o laudo foi finalizado, foi morta por espancamento. Quem espancou? A mãe é a responsável. Ela estava em casa com a criança. E a mãe, ao ser questionada, disse que foi a companheira. A companheira, ao ser questionada, disse que foi a mãe. E aí as 2 ficaram jogando. Não, foi a mãe, foi a companheira. Foi a companheira, foi a mãe. Ficaram jogando. Quem tem que ter a responsabilidade legal é a mãe. A mãe é responsável. Como é que foi a companheira dela e ela não denunciou? Como é que foi a companheira dela e ela não entregou à polícia? Chegou no hospital dizendo: não, a minha filha passou mal. Passou mal coisa alguma. Mataram a criança. Minha gente, em que mundo nós estamos? Tem alguém do outro lado aí agora? Me dá uma tela cheia, por gentileza. Tem aí agora alguém do outro lado, eu te pergunto: isso tá te tocando ou não? Isso tá te tocando ou não? Vejam só, a coisa tá tão assim, tá tão macabra no nosso mundo, tá tão de uma forma tão assustadora, que tem muita gente agora vendo isso daqui como mais um caso normal. A banalização da vida. As pessoas estão naturalizando isso. De tanto isso acontecer,
de tanta coisa ruim acontecer. Não foi uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo, no sul, sudeste do Brasil, não, foi aqui na nossa Paraíba. É esse o comportamento humano que nós estamos tendo. De uma mãe que deveria cuidar, de uma mãe que deveria, pode deixar o Gelo Lima aí, vem pra cá, de uma mãe que deveria cuidar, de uma mãe que deveria dar assistência à filha, de uma mãe que deveria proteger, está envolvida agora nisso. É o segundo caso em menos de um mês aqui na minha Paraíba, segundo caso em menos de um mês aqui na nossa Paraíba que acontece com esse tipo de coisa. Olha, eu vou falar